Hoje vamos continuar nossa jornada pela Bíblia, explorando um dos momentos mais significativos e decisivos da história da humanidade, a queda de Adão e Eva. Tudo começa no Jardim do Éden, um lugar perfeito, criado por Deus para ser o lar de Adão e Eva. Eles eram feitos à imagem e semelhança de Deus e, naquele ambiente, viviam em perfeita harmonia com o Criador e com a criação ao seu redor. Nada lhes faltava, e a convivência com Deus era direta e íntima. No entanto, essa perfeição estava prestes a ser quebrada por uma decisão. Em Gênesis 2:16-17, Deus dá a Adão um mandamento claro. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aqui, Deus não estava apenas testando a obediência de Adão, mas também oferecendo-lhe a liberdade de escolha, a capacidade de decidir entre o bem e o mal. Isso nos ensina que o amor de Deus nunca é forçado, e sim voluntário. Adão e Eva estavam em um ambiente onde tudo parecia perfeito. Mas como vemos em Gênesis 3:1-5, Satanás, na forma de uma serpente, chega para enganar Eva, fazendo-a duvidar da bondade e da verdade de Deus. Ele questiona: é assim que Deus disse? A serpente distorce a palavra de Deus, plantando a dúvida no coração de Eva, fazendo-a acreditar que Deus estaria limitando algo bom para ela. Eva então olha para a árvore, vê que o fruto parece bom e desejável, e toma a decisão de comer dele. Ela também oferece a Adão, que sem resistir, come do fruto também. A decisão deles foi mais do que um simples ato de desobediência. Foi uma escolha de confiar mais no engano da serpente do que na palavra de Deus. Ao fazer isso, Adão e Eva se afastaram da confiança e da comunhão com o Criador, buscando seu próprio entendimento e satisfação. O resultado da queda é devastador. Gênesis 3:6 nos mostra o instante em que o pecado entrou no mundo. Então, os olhos de ambos se abriram e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram cinturas para si. Nesse momento, a inocência foi perdida. O pecado trouxe vergonha, culpa e separação entre o homem e Deus. Ao invés de uma relação de liberdade e confiança, Adão e Eva agora enfrentavam a solidão e a culpa de sua escolha. O versículo seguinte, Gênesis 3:8, revela como a relação com Deus foi abalada. E ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus, em sua graça, ainda buscou o homem, mas Adão e Eva não podiam mais se aproximar dele como antes. Em Gênesis 3:16-19, Deus pronuncia as consequências do pecado de Adão e Eva, a dor no parto para Eva, a luta para Adão no trabalho e, finalmente, a morte. O pecado não trouxe apenas separação espiritual, mas também alterou a criação. O sofrimento e a morte, que antes não existiam, agora se tornaram realidade para toda a humanidade. Porém, mesmo no meio de toda essa dor, há uma promessa. Em Gênesis 3:15, Deus já aponta para a redenção, dizendo à serpente: "E hei de pôr inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa passagem, conhecida como o Proto-Evangelho, é a primeira promessa de que Deus enviaria um Salvador para derrotar o mal e restaurar o que havia sido perdido. A queda de Adão e Eva não é apenas uma história do passado. Ela reflete a condição humana até hoje. Somos todos, de alguma forma, afetados pela decisão deles. O pecado entrou no mundo e, com ele, a separação de Deus, mas através de Cristo temos a promessa de restauração e vida eterna, pois, como Paulo escreve em Romanos 5:19, porque assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Essa é a maravilha da graça de Deus. Mesmo após a queda,
Ele já planejava a redenção. Em Cristo, a morte não tem mais a última palavra. A promessa feita em Gênesis 3,15 se cumpre na vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. E assim, a história da queda de Adão e Eva não é apenas sobre o início da dor e do sofrimento no mundo, mas também sobre a esperança de restauração que encontramos em Cristo. Em Jesus, Deus nos oferece a oportunidade de um novo começo, uma nova vida. A queda foi real, mas a redenção é ainda mais poderosa.